Saudações e bem-vindo. Como tirar benefícios do processo de migração que o país quase concluiu sem provocar exclusão social? Eis a grande questão que decorre do facto de a empresa pública TMT ter vindo a público, passe a repetição, anunciar novas taxas consideradas pelos operadores como sendo bastante exorbitantes e incomportáveis. Convidamos hoje o professor universitário Celestino Joanguete para nos ajudar a refletir em busca de uma melhor alternativa para o panorama que se desenha para o país. Professor, é sempre bem-vindo à Mídia Mais. Muito obrigado, muito bom dia. É sempre um prazer vir partilhar convosco algumas ideias no campo de mídias, no campo da televisão digital e de todo o processo que está a decorrer em Moçambique de transição para o sistema digital. Professor, estamos recordados que o chefe do Estado, Filipe Nyusi, quando inaugurou os serviços pós conclusão do processo de imigração, alertou para a necessidade de a sociedade moçambicana poder usufruir portanto, deste serviço, salvaguardando um aspecto que é evitar que pudesse criar exclusão. Todavia, com o anúncio recente pela TMT de novas taxas, aparentemente não se vai conseguir cumprir esta orientação do chefe do Estado. Caminhamos para lá ou não, olhando para aquilo que são os números concretos que a TMT nos traz? Realmente nós temos aqui dois aspectos de exclusões. Uma exclusão por parte dos operadores das televisões comerciais, as televisões que conhecemos todos os dias, que não podem ser integradas ou podem ser excluídas por causa das tarifas muito elevadas que foram aplicadas recentemente pela TMT. Depois temos outro processo de exclusão, potencialmente exclusão, que é a exclusão social das pessoas não poderem ter acesso à questão da televisão digital em todo o território nacional, particularmente onde reside maior densidade populacional, estamos a falar das zonas rurais, que na verdade corresponde a 70 e tal por cento da população moçambicana. Essa é a grande maior preocupação. A primeira preocupação é essa, que vem da preocupação do próprio Presidente da República, quando esteve a inaugurar a televisão digital ou instalações da TVM na Beira, onde no seu discurso dizia claramente que a televisão digital não pode ser fator de exclusão. Ora bem, sendo assim, significa que há todo o processo de inclusão que se deve fazer para que ninguém fique fora no processo da televisão digital, que já começou e já é uma realidade que é na região sul e quase em todo o território nacional. Portanto, essa maior preocupação é a preocupação da exclusão dos operadores privados das televisões aqui em Moçambique. Por conta das elevadas taxas que a TMT Pois, a TMT ensaiou essas taxas, mas na verdade essas taxas podem vir a criar um distanciamento muito grande e abandono de algumas televisões que aderiram numa primeira fase à TMT para a transmissão dos seus conteúdos. De que modo isso pode exatamente criar exclusão? Mas antes de percebermos isso, é bom que a gente entre naquilo que chamamos de comparação com o que os outros países fazem, as outras organizações internacionais fazem para a precificação dos produtos da televisão ou a precificação da transmissão, do sinal da transmissão da televisão digital. Em outros cantos do mundo, tem-se aplicado dois critérios para a precificação. Uma precificação baseada, por exemplo, no retorno do custo do investimento da rede nacional de transmissão da televisão digital. Isto acontece quando os próprios investidores são privados e eles fazem grandes investimentos e precisam de ter o retorno do custo do seu investimento. Aí sim, então há uns cálculos de preços que se fazem e fixam-se, de modo que, passado algum tempo, o investidor tenha o retorno do seu investimento. E depois há um outro modelo de fixação das tarifas a aplicar para os operadores privados das televisões, que é o modelo de alocação por canal. No nosso caso, em Moçambique, nós temos 60 canais da TMT, então quem quer exatamente transmitir o seu sinal da televisão, então pode transmitir por cada canal. Tem a opção, se quer transmitir a nível nacional, é o caso que fez a TMT, ou pode transmitir por província. Perfeito. Mas esse modelo tem sido aplicado muitas vezes para questões da radiodifusão pública, por causa da própria responsabilidade social que têm as rádios e televisões públicas
em prover serviços de comunicação ou de informação para toda a população sem que haja nenhuma taxa acrescida, que seja uma taxa, aquela que nós chamamos de valor social, que possa, esse valor social no sentido de que as pessoas podem, pelo seu poder de compra, poderem pagar por um canal, se for necessário pagar, ou mesmo poder aceder a serviços chamados free to air, são aqueles serviços que são livres, que as televisões dão, de modo que as pessoas, mesmo que se apaguem aqueles serviços de pagamento e eles ficarem com aqueles canais disponíveis que são de serviço público. Das informações disponíveis, fica-se a saber que o teto para um canal que está interessado em fazer uma cobertura nacional tem de pagar acima de 630 mil meticais. E parece que se está a sair de uma situação em que se pagava 32 mil meticais. Este fosso. Este grande fosso é uma questão de debate e é curioso. E não há grande opção, porque qualquer operador está interessado em cobrir a totalidade do país. São 60 canais. Porque, aliás, quando se vai buscar a publicidade do mercado, por exemplo, o parceiro, potencial parceiro, pergunta quais são as zonas do país que vocês cobrem, ou seja, têm a cobertura total do país. Toda a ambição de qualquer canal de televisão que queira transmitir seus conteúdos é uma cobertura nacional, que o seu sinal seja assistido por toda a população. Agora, com 635 mil meticais, que se deve pagar, é um valor exorbitante para canais novos que querem entrar no mercado. A maior parte das empresas... Não, mesmo para os antigos. Para os antigos, certo. A sustentabilidade financeira de muitos canais da televisão que existem no mercado é muito fraca. Ainda mais com grandes crises relacionadas com, por exemplo, a própria indústria da publicidade, que não dá muitas receitas, e dos próprios patrocinadores, que estão a retrair-se bastante no investimento para determinados programas ou mesmo para as televisões. Isso tudo reflete a fraqueza dos operadores privados. Imaginem só com a aplicação dessas novas taxas, 635 mil para uma cobertura nacional de transmissão de um sinal de televisão digital, então as televisões ficam mais enfraquecidas perante esse cenário. Ok, o que nós temos aqui como problema que deve ser resolvido? É uma aproximação de diálogo entre as duas partes. TMT, por um lado, que é representado pelo governo, porque lá estão as empresas, no caso do TDM, a Rádio Moçambique e a Televisão de Moçambique. E a última informação diz que a TDM já não está a participar... TMCL, na atualidade, que já não está a participar diretamente, mas apenas tem lá o seu investimento em termos de infraestrutura, que é a televisão, aliás, que é o cabo de fibra óptica. Ok, mas o diálogo que se deve manter entre essas duas entidades, o privado e o Estado, é um diálogo que deve ser mediado pela entidade reguladora. Estamos a falar do Instituto de Comunicações de Moçambique, que é a entidade reguladora do espectro. Antigamente era o espectro da televisão, da rádio e televisão, mas agora com digitalização já não podemos mais falar do espectro, que deve instituir ou estender um pouco mais das suas competências, as atribuições de competências que tem em regular este mercado. Claro que nós não estávamos preparados. O digital veio de repente, então muitos dos aspectos devem ser regulados. Primeiro, quanto ao custo de transmissão de um sinal de televisão. Temos, por outro lado, a questão relacionada com o tipo de equipamento. Há um padrão de equipamento de transmissão que deve se impor para todas as televisões, assim como está para os operadores que trabalham com a multiplexação. Quando nós falamos de multiplexação, não é só o TMT, temos os outros privados que também fazem o transporte e multiplexação do sinal da televisão. Ok. É necessário que o regulador coloque isto em ordem, senão nós teremos um mercado quase desregulado nos próximos tempos. O regulador deve criar uma lei ou mandar aprovar uma lei que regule o mercado da transmissão do sinal da televisão digital, para não termos situações de cada um dos operadores ter que aplicar o seu preço. É o caso do TMT. Nesse caso, o TMT não é uma empresa que pode aplicar preço. O preço devia ser aplicado pela entidade reguladora, que vai dizer que o mercado tem um limite de preço. Não se pode exceder esse limite do preço. E tem que ficar bem claro na lei que for aprovar que a qualidade do padrão da imagem que deve ser transmitida deve ser esse, ou standard ou de alta definição. Deve impor regras relacionadas com a qualidade do próprio decoder para receber. Então,
isto aqui deve ser legislado. No nosso caso moçambicano, nesse caso, com a entrada de transmissões do sinal da televisão, não está legislado, não está regulado. Então, o que significa que há um trabalho enorme que se deve fazer nos próximos tempos em legislar e regular o próprio mercado da televisão digital, de modo que nós tenhamos preços justos para a transmissão do sinal de televisão digital. Até que ponto, ou seja, qual é o perigo que pode representar a manifesta capacidade dos operadores em custear as tarifas que são propostas pela TMT? Pode indiciar alguma iminência de uma eventual falência da TMT ou não? Não se pode prever, porque a TMT tem infraestruturas fortes, que cobre quase 70% a nível nacional. Mas não terá quem vender os seus serviços? O que vai ter dificuldade em vender os seus serviços. Então, o que a TMT precisa fazer? Ele precisa de dialogar com esses potenciais compradores dos serviços, de modo que tenha a clientela assegurada. Com uma aplicação de preços como estes, o provável cenário que nós podemos assistir nos próximos tempos é o abandono dos operadores privados das televisões para outras empresas multiplexadoras. E se isso acontecer, a TMT não caminha para a falência? Não, eles devem ter exatamente outras fontes de receitas. Provavelmente a venda dos canais, como também a venda dos outros produtos da televisão. Bem, eles devem ter o seu modelo de negócio alternativo que dê a sustentabilidade. Agora, não faz sentido que a TMT aplique esses preços no modelo comercial, em termos de concorrência com as outras empresas. Porque a TMT é uma empresa pública. Sendo ela pública, ela já recebeu uma subvenção do próprio Estado, no valor de 156 milhões de dólares, para instalar toda a rede a nível nacional da televisão digital. E, sendo assim, ele não pode aplicar preços para ter retorno do investimento. Não é essa a lógica, porque trata-se aqui de serviços públicos da televisão. Não pode ter uma lógica de lucros, mas lógica de responsabilidade social e aplicado na lei do acesso à informação para todos. Que todos tenham acesso à informação e que não se acarrete muito custo e que ninguém fique à margem do processo da migração digital. Vamos ser realistas, independentemente de ser uma empresa pública, há um investimento que foi feito e é um empréstimo da China. Como é que se paga um empréstimo se não são cobradas taxas compatíveis aos custos operacionais? O pagamento do empréstimo bancário internacional, bem que eu não entendo muito bem dessa área, na verdade é a nível dos governos. O governo pediu empréstimo a outro banco, ou ao banco do outro governo, e ali é o governo que procede o processo de pagamento. Agora, não vejo que este pagamento seja feito por uma entidade pequena como o TMT, que diga assim, há um investimento que foi feito, nós é que temos que pagar. Isso acarreta custos para o próprio consumidor, no final, e acarreta custos para o próprio operador da televisão, que quer passar o seu sinal. Então, isto, quer dizer, haverá aqui despesas partilhadas desnecessárias, quer o custo imputado ao operador da televisão, depois um custo imputado ao próprio, digamos, consumidor. O consumidor, neste momento, bem, ainda não começou com o peso, a sentir o peso pela compra de serviço da TMT, porque a TMT ainda fala de 70% de cobertura, mas, na verdade, não podemos garantir que esses 70% todos tenham o decoder da TMT, tenham antena da TMT. São potenciais clientes. Só se eles se garantir, que a TMT garantir que tem todos esses potenciais clientes, já têm o decoder da TMT, então significa que já temos uma cobertura a nível nacional da TMT. Mas, por enquanto, nada garante-nos que a TMT tem uma cobertura total, porque falta aqui a própria audiência incluída. Embora aqui nos papéis que publicam apresentam números de potenciais clientes, de famílias que têm televisor em casa, mas nada garante que todos são da TMT. Provavelmente alguns sejam de outros canais. Enquanto este processo corria, em momento algum se deu a entender que um dia chegaremos a esta estágio em que é preciso pagar pelos serviços prestados. E tudo indicava que era um serviço, digamos assim, grátis. Será que se nos foi vendido gato por lebre? É o caso? Eu não diria gato por lebre, mas na verdade está-se a tender para uma lógica comercial, lógica de um capitalismo agressivo, em que vai excluir realmente muita parte da população. Não nos foi preparado ao longo do tempo. Tem uma comissão chamada COMID, que é uma comissão interministerial que integra muitas instituições para disseminar a informação. Essa não fez todo o trabalho completo, que é apresentar toda a informação relativa ao processo da migração digital
e devia incluir também preços que poderão ser aplicados e saber como utilizar tecnicamente a instalação de uma antena da televisão da TMT. Isso não foi preparado. Então, na questão do custo, isso devia ser preparado previamente. Fazendo leitura do modo como que a TMT está a praticar o custo para o consumidor final, que é o telespectador em casa, é uma lógica comercial que parte do seguinte modo. É típico do marketing, que é um serviço premium que te dá de graça, já fez isso, TMT, dá de graça todos os canais free, você pode assistir à vontade e ganha gosto por isso. E depois passa para uma outra fase, de serviços premium. Os primeiros serviços eram freemium, que eram free, pode ter de graça. É o que fez durante o mês de dezembro, por aí em diante. Depois dali começa o processo de pagamento. São 50 meticais, são 100 meticais, estamos a falar mais ou menos pacotes que vão até 1000 meticais. Tudo bem, as pessoas ganham gosto por isso, está lá. Mas isso gradualmente, estrategicamente, em termos de marketing, vão aumentando os preços até ao nível do mercado. É isto que a população não tem como informação de como que essa lógica irá funcionar. Então, irá sufocar o próprio telespectador nesse aspecto. O que se sabe é que normalmente as televisões não pagam dinheiro vivo para o transporte do sinal. Tanto fazem troca de serviços com os provedores, que não interessa aqui citar exemplos para evitar publicidade. Sim. A troca de serviços não seria a solução para este impasse que quase está iminente entre a nossa pública TMT e os seus utentes? Sim, certo. Os multiplexadores, as empresas que fornecem serviço de transporte e transmissão do sinal digital privados, eles têm este tipo de contrato de contrapartidas, que é você beneficia dos nossos serviços de transmissão do sinal, em contrapartida faz a nossa publicidade. É o que neste momento a maior parte das instituições privadas estão-se a beneficiar deste contrato. Mas todas essas não estão, digamos, desatentas ao cenário que está a acontecer com o TMT. Ao verem que já tem tabela que o TMT está a praticar, o que poderá acontecer? Eles vão começar a rescindir os contratos de contrapartida e entrarem na lógica de cobrança. Ao fazer isto, quer de um, quer do outro lado, nenhuma operadora privada poderá ter acesso à transmissão do seu sinal, salvo que eles comecem a pagar em copitos, digamos assim, pagar por canalzinho daqui na província de Maputo, que é muito mais barato, transmitir para a Zambésia, que é muito mais barato, está lá, e não tanto a nível nacional. Então, é o cenário que eu estou a vislumbrar em termos daquilo que poderá acontecer nos próximos tempos, caso os operadores privados de transporte de sinal comecem a aplicar preço. E caso aconteça isso, o que isto depois vai representar para o resto de todo um processo em que o Estado investiu tanto? Falta do acesso da informação ao cidadão. O cidadão não vai ter acesso à informação. Os canais não vão fazer chegar os seus conteúdos nas províncias. O cidadão não vai saber o que está acontecendo a nível do país. Então, é toda a lei do acesso da informação pública. Está a ser violada, se for o caso. Está sendo violada. Mas a maior responsabilidade está na empresa pública que, por Constituição, se calhar, ou por lei, deve prover os seus serviços a todo cidadão nacional, sem que lhe impute algum preço elevadíssimo que o cidadão não tenha capacidade de pagar, porque não tem poder de compra. O cidadão que está no interior de Moçambique não tem poder de compra. Ele não pode pagar por um pacote, por exemplo, de 1000 meticais. Claro, tem aquele serviço free to air, claro que ele pode ter acesso, claro, por direito. E todos os canais nacionais são grátis, praticamente. Exato, os nacionais grátis. O que grátis. acontece noutros operadores. Exato. Então, é nesta lógica que eu vejo a exclusão, a marginalização da população nos próximos tempos. Acha que o diálogo pode encontrar uma solução pragmática, uma solução que não seja meramente politiquice, digamos assim? É a melhor via para encontrar uma solução de problema. O diálogo entre os operadores... O diálogo não vai substituir o dinheiro que a TMT precisa. Não vai, nem tão pouco. O diálogo é a melhor via para encontrar a solução a esse problema. O diálogo que inclua o próprio governo, que é representado pela TMT, e o diálogo com os operadores privados das televisões, mediado pelo regulador. Nesse caso, que é o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique. Exatamente. E que esteja lá.
encontrem aqui um instrumento regulador. É o mais importante. Que criem um instrumento regulador que seja aprovado pelo governo e que diga assim, o funcionamento do modelo de negócio de televisão digital em Moçambique é este. Não há o risco desse diálogo se revelar extemporâneo, quando estamos perante fatos consumados? Claro, não é tanto extemporâneo, há um atraso. Os diálogos deviam ter acontecido há muitos anos atrás, antes da entrada em funcionamento da televisão digital. E esse diálogo limavam todos os problemas logo à partida. Mas não aconteceu. Tentamos, alguns anos atrás, mediar o diálogo entre a TMT e os operadores privados. E, claro, havia um pouco de relutância por parte dos operadores privados, isso não faz sentido. Mas depois, agora que já estão a ver que está a fazer sentido. Convocámos por 2 vezes encontro e depois o próprio governo, claro, através do TMT, esteve presente, às vezes não esteve presente. Quer dizer, houve um diálogo de surdos aqui. Agora que as coisas estão num nível, digamos, crítico, num clima em que, na verdade, todos precisam transmitir o seu sinal, é que todos já estão a precisar de diálogo. Portanto, há que se fazer alguma coisa aqui no meio, de modo que se solucione esse problema, antes que seja um problema de natureza nacional, de exclusão social. Este processo aconteceu também em outros países, incluindo na região. Haverá alguma experiência conhecida que pode ser fonte de inspiração na busca da solução do problema que neste momento se nos coloca? Bem, que eu saiba, da leitura que eu faço, da informação que eu tenho, houve um problema idêntico na Nigéria, em que o StarTime Corporation, que é a grande empresa que fez um investimento na rede nacional da transmissão do sinal digital, fez parceria com o Serviço Nacional de Radiodifusão da Nigéria, em que eles avançaram nesse modelo. Houve crispação, que houve um choque. Depois, agora, como que chegou-se à solução? Creio que foi por uma via de um diálogo entre as entidades acionistas dessa empresa. No nosso caso moçambicano, nós não temos, digamos, ainda uma experiência de choque. Nós ainda não estamos a perceber a lógica acionista que está do lado do TMT. Parece-me haver aqui uma terceira entidade, que é a entidade StarTime, a própria que criou as infraestruturas da Rede Nacional de Transmissão de Sinal Digital, que deve estar a ditar os preços e as regras do mercado. Quer ter o retorno daquilo que eles investiram. Claro, mas não é essa a lógica. Estamos aqui num serviço público da radiodifusão. Então, é necessário que se venha em público e dizer claramente que o acionista maioritário que está por trás da TMT, ele que está a ditar as regras da aplicação das novas tarifas, mas e assegurar serviço público da radiodifusão para todos. Esta é a parte mais importante no meio dessa transmissão digital. Me lembro agora que em diálogos anteriores nestes canais, nos nossos canais, alertou-se que, o professor João Guedes alertou que a forma como os processos nos eram apresentados, pelo menos publicamente, não era tão líquido assim que não estaríamos um dia perante uma situação em que somos obrigados a ter de pagar valores bastante altos para amortizar os empréstimos que a China nos concedeu para conduzir este processo da migração digital. Certo, eu já alertei, já escrevi... Este diálogo que agora está a acontecer, será que está a confirmar aquilo que se previa na altura? Pois, é uma espécie de profecia que eu fazia, a partir de leitura dos outros países onde a StarTime Corporation acumula um histórico de conflito. Eu já alertava, a partir dessa leitura, já alertava para o nosso mercado moçambicano da televisão digital, dizendo que, atenção, temos aqui alguém que poderá mais tarde ditar o mercado do negócio da televisão digital. É o que está acontecendo na atualidade. Se formos a reparar muito bem do histórico da Nigéria, que aqui acabei de mencionar, já houve em Quênia, provavelmente em Tanzânia acho que não, acho que é um outro modelo de parceria que o governo tanzaniano adotou, mas nos outros países da África o histórico do conflito entre as entidades que constituem serviços públicos da radiodifusão tem um elemento sempre externo, que é a StarTime Corporation, que dita as regras de retorno dos seus lucros investidos. Haveria um melhor modelo a sugerir que não fosse este? Bem, não diria que há um modelo. Há 2 cenários, digamos, dicotómicos que podem exatamente conflitar. O próprio governo não tem capacidade financeira para
investir em infraestruturas de transmissão. Isso foi demonstrado quando pede esse tal empréstimo de 150 e tal milhões de dólares à Exim Bank, o Banco da China. Salvo que o governo coloque isso como uma prioridade e que crie uma linha de financiamento para a Rede Nacional de Transmissão do Sinal Digital. Mas é possível o governo ganhar autonomia e ter a sua própria soberania em termos dos investimentos da televisão digital, que era ótimo. Ou criar uma parceria onde podem existir contrapartidas 50-50. Vamos supor que uma empresa de transmissão de sinal digital diga assim, olha, metade do país fica com o governo, até onde tem a capacidade de investir para lá, e outra metade fica para os operadores privados de transporte de sinal digital. Seria ideal, mas não é provável, porque sempre do lado dos que seguem a lógica comercial dos serviços públicos, dos serviços privados, é a tendência de ter os seus preços, ditarem as regras, tal, e então isso aqui poderia gerar conflito. Portanto, há sempre as soluções que se podem encontrar que possam beneficiar a todos os telespectadores a nível nacional e que ninguém fique de fora neste processo da migração digital, particularmente no acesso à informação. O cidadão quer acompanhar aquilo que acontece no país, quer se entreter, quer obter informação, quer participar no processo democrático e seguindo a lógica da democratização da informação em todo o território nacional. Aquilo que tem sido definido pela Unesco, que é informação para todos. E isso que se pretende, que todos tenham direito à informação. Queremos acreditar que os números que nos são propostos para as novas tarifas para a TNT partiram de um estudo concreto que conduziu, portanto, a estes resultados. Pois. E aconselho as pessoas que haja diálogo entre as partes, porque os preços são bastante elevados e incomportáveis. No diálogo que tem de haver, haveria de aconselhar o esquecimento total dos números trazidos à mesa e partir-se do zero, ou sugeriria um certo valor, portanto, de partida, com ponto de partida, para depois se encontrar os números definitivos que sejam, digamos, de algum consenso entre as partes. Em termos de sugestão de pontos de agenda para o diálogo entre duas entidades, privada da televisão e TMT, o número 1 que devia se colocar é a criação de uma lei sobre o mercado da televisão digital. Isso leva o seu tempo. Vai ter que levar o seu tempo e depois terá que se impugnar esses preços. Colocar preços fora, manter os serviços livres, até que a lei seja aprovada. Quando a lei for aprovada, então já começa-se a regular o mercado. Discute-se já a questão da precificação dos serviços de transmissão de sinal. Então, sem essa lei, não há condições para o diálogo? Não há. Por mim, do meu ponto de vista, não há condições para o diálogo. Estamos tem que haver fatos consumados. Certo. Tem que haver o diálogo aqui. Tem que criar uma lei que regula o mercado de transmissão do sinal digital. Senão cada um vai fazer o que entender. Alguém vem aqui, monta a sua empresa de transmissão do sinal digital, aplica o seu preço, está lá. Por quê? Porque é um vazio legal que está aqui no meio, que não está previsto. Quem deveria tomar a iniciativa dessa lei, na sua opinião? Normalmente, as iniciativas de leis podem partir dos próprios operadores privados. Não é? Depois, Gabinfo vai intermediar e, em seguida, aplica-se a lei. Aliás, manda-se aprovar a lei. Ou a lei pode partir do próprio governo. Para esse caso, a lei deve partir do governo. Que a iniciativa de lei seja criada e depois o governo aprova e, em seguida, o regulador fiscaliza. O governo não tem pensado nessa lei em tempo útil, terá sido uma atitude, terá sido uma opção deliberada com a intenção de viabilizar aquilo que é um empreendimento público, ou mesmo tratou-se de um esquecimento? Não se tratou do esquecimento. Que eu saiba, quando estivemos a discutir a lei da radiodifusão, o estatuto do jornalista, tá lá, não estava contemplada essa parte. Devia estar. Naquele processo da consulta pública... A questão é se a omissão terá sido deliberada ou não para viabilizar o empreendimento. Não sei dizer isto, mas a verdade é que devia-se começar a debater essa parte, em que depois pudesse criar, digamos, uma lei para a radiodifusão digital. Que devia ser contemplada no pacote da radiodifusão que nós estávamos a discutir. Conclusão, não temos condições para um diálogo saudável. Condições existem. Dessa lei.
É assim, condições de aplicação das tarifas ainda não estão, mas há espaço para haver diálogo. Se for necessário intermediar com as organizações todas que trabalham na área da comunicação social, é necessário que se reúnam e depois comece a fazer esse tal diálogo. É o importante, é o primeiro passo. Ainda há tempo de a gente poder corrigir o que o mercado poderá se comportar nos próximos tempos, com a lei. Só a lei é que poderá ditar. Então, o regulador aí terá tarefas acrescidas, porque neste momento, nas suas atribuições e competências, ele tem pouco espaço, porque a televisão digital veio surpreender. Isto é uma espécie de saia justa. Sim. Então, nesse caso, terá que alargar as suas competências, as suas atribuições tal, e entrar no mercado digital. Claro que eles não estavam previstos que regulassem o digital. Nem estavam, nas suas competências, provavelmente nada está previsto como gerir o mercado das televisões digitais. Embora não tenha espectro, mas também tem que passar por um processo de regulação que o próprio Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique verifique o padrão, verifique as tecnologias que estão sendo usadas e depois verificar se a qualidade do sinal que dizem que está a chegar ao consumidor final é boa. Provavelmente há casas em que ainda temos um blackout nas telas, porque o digital não está a chegar muito bem. Mesmo os operadores privados de transporte de sinal, que dizem que têm capacidade técnica de fazer chegar o sinal, verificar como esse sinal chega até a casa das pessoas. Há cenários em que encontramos nas televisões, nas televisões que aderiram ao serviço de televisão digital, em que alguns canais não aparecem, há um blackout total, 4 ou 5 canais, com pequenas chuvas, então totalmente não há transmissão de sinal. Então, e isso aqui alguém terá que exatamente regular, terá que verificar, terá que corrigir nesse mercado. Então, o mercado da televisão digital ainda precisa de muito trabalho. O fiscalizador terá que fazer estudos, encontrar quais são os padrões adequados, qual é a melhor tecnologia, partilhar essa informação com os próprios operadores privados, e indicar exatamente qual é o padrão que se deve adotar, porque as tecnologias estão sempre a evoluir. Claro, então, havendo uma evolução de tecnologia, nós temos que incorporar essas novas, as inovações que aparecem no campo da televisão digital. Isso que não temos. Professor universitário Celestino Joangueiro foi nosso convidado. Refletimos sobre o efeito social, acima de tudo, do processo da migração digital, com este anúncio recente da possibilidade de utente, portanto, os operadores passarem a pagar valores considerados incomportáveis para as suas operações. Obrigado pelo calor da sua audiência. Proximamente nós cá voltamos com mais um tema de atualidade para a devida reflexão.